Amigos, vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes. É um prazer tê-los aqui. Lula indica Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para ser o novo ministro do STF, substituindo a vaga deixada pelo Luiz Roberto Barroso. Jorge Messias. Veja, a Constituição diz que o sujeito, para ser nomeado ministro do STF, tem que perfazer pelo menos dois requisitos básicos: reputação ilibada e público e notório saber jurídico. É consenso de qualquer pessoa honesta e que acompanha o mundo jurídico que o Jorge Messias não tem público e notório saber jurídico, longe de suficiente público e notório saber jurídico para sentar-se numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo nós temos muito o que falar, mas de fato vocês indagarão: mas doutor, lá dos 10 que lá estão agora, quem é que tem o tal do público e notório saber jurídico? Quem é que tem a tal da reputação ilibada? É uma boa pergunta. Os tempos estão bicudos e eu não vou respondê-la, porque todos já temos a resposta aqui, não é isso? Muito bem, agora eu quero dizer o seguinte: o Jorge Messias é um asno. Lembra muito a trajetória do Toffoli, não é? Sujeitos que foram forjados desde a adolescência jurídica forjados dentro da estrutura do PT. São pessoas que nunca trabalharam na iniciativa privada ou nunca, de fato, alcançaram um cargo público por meio de provimento, por meio do mérito. São pessoas que estariam por aí em lugares bem diferentes desses que estão agora, se fosse depender do mérito. São as vielas e as esquinas de um país tão estranho como o Brasil. Agora, por que é que Lula indicou o Jorge Messias, quebrando um acordo que tinha e perfeitamente traindo o Centrão, traindo o Pachecuzão? Gente, os trabalhos que o Rodrigo Pachecuzão fez desde a época do governo Bolsonaro contra a nação e contra o governo Bolsonaro, visando esta vaga, não foi pouca coisa. A carreira político-eleitoral do homem está destruída em caixa alta. Vejam, o que é que nós temos no Brasil nesse momento? Nós voltamos no Brasil para aquela fase em que nós tínhamos do lado uma velhacaria centrista, o Centrão, que estava com a máscara do tucanato do PSDB, e do outro lado, uma velhacaria também, aliada de tudo que não presta, a velhacaria vermelha do PT. Houve esse ato em que aliás, o hiato foi construído justamente por uma grande desavença entre PT e PSDB. E PSDB, leia-se PMDB, o que vinha junto ali com ele, na época DEM e tudo mais. Eles racharam numa briga, e esta briga deu origem à Lava Jato, num momento ainda poderosa a Lava Jato. E surgiu esse ato que o povo conseguiu emplacar o Zé Povinho, que é o Bolsonaro, que realmente foi a única vez no Brasil em que o brasileiro, em 500 anos, escolheu o seu próprio candidato e o elegeu. Bom, depois eles reataram, porque muitos deles, inclusive os empresários marionetes deles, foram presos. Houve uma devassa na vida de muitos. Quantos não foram presos, né? Michel Temer, o chefão, foi preso, etc, etc. Muito bem, mas rapidamente, eles, por meio do judiciário, o judiciário é centrão, a cúpula do judiciário, o STF, é centrão, pelo menos por enquanto é centrão, eles conseguiram repaginar tudo, prender o povo, porque o povo está preso. Na figura do Bolsonaro e do pessoal do dia 8, o povo está preso simplesmente porque quis ser livre, o povo está preso. Muito bem. Agora, eles resgataram o fantoche, o Lula, o Centrão que está no STF, o Centrão que está no Senado Federal, o Centrão que está na Câmara, que está inclusive no Ministério Público, resgataram o fantoche e disseram ao PT, com certeza: vocês vão ter um papel subalterno, vão fingir que estão no poder, mas quem manda somos nós. Só que o PT é o PT. O PT tem aquela índole, que vocês conhecem bem a índole do PT. Não é uma índole muito de cumprir acordo. E o PT, então, e o Lula, o que fazem agora com a traição ao bobão do Pachecuzão,
está sendo o PT. O escorpião não pica porque é um escorpião, é da natureza. O PT trai os companheiros porque é da natureza. Há muita coisa em jogo. Vejam que invenção maravilhosa. O Centrão que inventou, a partir de 2019, o Centrão inventou no Brasil essa situação de governar o Brasil sem voto por meio do STF. Chama-se supremocracia, aristocracia, indignidade-cracia. O ativismo judicial, a moda brasileira, a moda tupiniquim, a moda jabuticaba foi de uma maneira tão profunda nas arbitrariedades, no autoritarismo, que nenhum lugar do mundo foi assim. A rigor, hoje o Brasil é governado por 10 ou 11 togas. Isto é uma indignidade, isto é uma inconstitucionalidade, porque não tem voto e a Constituição atual não autoriza, embora eu acredito que em breve eles vão dar um jeito de aprovar uma nova Constituição, dando bem mais poderes por escrito ao STF. Mas o que? Então o Centrão inventou esta maravilha, para eles, né? Essa maravilha que é governar sem precisar de voto do povo. Vejam, o Centrão, que já, bom, nas últimas décadas teve Ulisses Guimarães como um dos líderes. O Ulisses Guimarães não tinha voto para ser... foi um escândalo, saiu aí numa chapa com o Valdir Pires, vocês lembram, no final dos anos 80, e teve pouco mais de 1% dos votos. Temer não tem voto. O próprio Kassab, se votar cara, não tem voto. Eles não têm voto. Então é eureka, eles tiveram uma grande ideia. Vamos governar por meio do Supremo. Vamos trazer o fantoche para fazer essa transição, para enganar o povo. Ainda o fantoche está na memória afetiva de pelo menos parte da população, a grande parte maior ojeriza. Agora, olha que interessante. Aí o PT, porque é da natureza do PT, como eu estou dizendo, o PT chega no poder, entre aspas, né, porque é fantoche, mas querendo ou não está lá formalmente. O Lula é o presidente, pelo menos formalmente. Então o PT viu, o que vocês estão querendo agora? Chutar o Moa, chutar a Janja, chutar toda a petralhada. Vocês querem chutar para usar um novo fantoche agora? O governador de São Paulo, que traiu o Bolsonaro, para ser o Tarcísio Cavalo de Troia, ser o novo fantoche, para ter um governo centrão por excelência? Aí Lula pensou, eles devem ter pensado, o Moa pensou, eles devem ter pensado, pera lá, a moda agora no Brasil é governar por meio do STF. Vou indicar Pachecozão não, senão eles vão continuar governando o Brasil por mais 30, 40, 50 anos por meio do STF. Quem é que eu já tenho lá? Aí contou, Cristiano Zanin, etc. Quem é que é leal? A Lula, né? Cristiano Zanin, Fachin, né? Carmen Lúcia, ela é meio pendular, mas tudo bem e tal. Entendi. Vou colocar o Embessias. O Luli, ou o Moa, ou a Janja, quem quer que seja, percebeu que eles podem governar por meio do STF, com tudo que eles indiquem petistas ao STF, como Jorge Messias, como Cristiano Zanin. Entenderam? Não foi uma traição qualquer. O projeto do PT passa a ser agora também governar por meio do STF. Porque esse estratagema demonstrou-se muito eficaz para o Centrão. O PT também quer isso. Meus amigos, melhor dizendo, nós teremos agora uma guerra desabrida, no seio, primeiro agora, no Senado, e depois, se o imbecil for jogado lá dentro do STF. O PT volta com tudo, não quer largar o osso e quer governar também por meio do STF. Assim não precisaram mais do Moa, quer dizer, do que sobrou do Lula. Entenderam? Que coisa. Bom, foi uma jogada ousada, porque é uma traição. Os caras resgataram o Lula de uma carceragem em Curitiba para que fosse cumprido um acordo. E o Alckmin está no meio disso tudo, inclusive, hein? E aí eles não querem cumprir o acordo agora. É claríssima a indicação do Jorge Messias, é um rompimento ousado. Muito bem. Mas o candidato do Centrão e da própria banda do STF de Centrão, Gilmar Ferreira Mendes, etc., era o Pachecozão. E uma questão até de ética, gente.
Pacheco trabalhou muito para ir para o STF, é uma coisa que dá pena. Vejam, a mídia não ensina. Já está dizendo que o Jorge Messias está no STF. Não. O presidente indica, inclusive a indicação sai no Diário Oficial da União. Cabe ao Congresso Nacional fazer a sabatina, votar na CCJ, votar, se for o caso, no plenário do Senado. Se passar na CCJ. A nomeação, que é o ato maior, que de fato é o ato que coloca alguém no STF, a nomeação, eu tenho dito, aliás, a doutrina diz, a Constituição diz, a nomeação não é um ato simples. Há atos na presidência da República que compete apenas ao presidente. A nomeação de um ministro do STF é um ato composto, vamos dizer assim, porque exige a prática de atos do presidente da República e a prática de atos, ou seja, decisões também do Congresso, no caso do Senado Federal. Então, Lula indica, o Senado avalia para ver se aprova o nome ou não. Se aprovar, aí sim, por fim, Lula nomeará, que é diferente de indicar. Nomear é a parte final do ato composto. Estou achando que nós vamos ter um racha. Se eu estou percebendo isso, o Centrão também está percebendo que Lula quer formar o seu próprio STF. Quer ser majoritário no STF. O Centrão não vai permitir isso. Não vai permitir isso. Querem um palpite? Forte palpite? Esses caras vão fazer das duas uma. Ou vão segurar esta indicação do Lula por meses ou até mais de ano, como o Davi Gordolumbre fez quando ele era presidente da CCJ do Senado, que cabe ao presidente da CCJ do Senado pautar a data da sabatina. Quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, o Davi Gordolumbre segurou, demorou 10 meses para marcar a data da sabatina. E o interesse público ficou em segundo plano, como sempre no Brasil, porque por 10 meses o STF ficou apenas com 10 membros. Talvez tenha sido até bom, né? O fato é o seguinte, das duas uma, ou o presidente da CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é um cara do Centrão, o tal do Otto Alencar, que é senador aqui pela Bahia, ou ele vai fazer o mesmo e vai sentar em cima desta data e não vai marcar a data até que chegue 2027, ou vão marcar a data sim e vão, com a ajuda inclusive da suposta direita, rejeitar o nome desse Jorge Messias e agravará a crise que já existe. Não foi pouca coisa. O PT e o Lula foram extremamente audaciosos ao dobrar essa aposta. Ele está dando bandeira de que os amigos deram a mão lá atrás, agora o PT quer cuspir no prato que comeu. Está muito claro isso. Então, eu acredito piamente que das duas uma, ou o Centrão, apostando que ganhará a eleição presidencial, não vai marcar sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e aí quando chegar um novo presidente em 2027, eles revogam a indicação de Lula, o novo presidente faz uma nova indicação, aí o Centrão sim, aí o Senado marca a sabatina. Tudo vai depender da estratégia. Se eles quiserem realmente expor as vísceras da falta de poder que Lula tem na cadeira de presidente, acelerar realmente a decomposição institucional do presidente, eles vão, numa arena, verdadeira arena do Coliseu, eles vão rejeitar na CCJ, em combinação com a suposta direita, o Centrão vai rejeitar o nome por uma goleada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Eu acredito nisso. E aqui vocês diriam, o senhor nos deve meia desculpa, porque o senhor cravou aqui por meses a fio que Pachecuzão seria o indicado. Sim, eu fiz, né? E como diria o Jânio Quadros, filo porque quilo. Analisei a fundo, acreditava até agora, há pouco quando saiu de fato a indicação presidencial e a nomeação no Diário da Oficina. Estava tudo certo. Todos nós vivenciamos esses últimos anos. Vimos dia a dia como o Pachecuzão trabalhou duro e merecia esta indicação. Tudo estava certo, vocês viram, mas da metade do STF se manifestou pelo Pachecuzão. O próprio Barroso havia se manifestado pelo Pachecuzão. O Senado, em maioria, se manifesta pelo Pachecuzão. Todos sabiam que era a vaga do Pachecuzão. De última hora, o Lula, o PT, trai o Pachecuzão. O motivo é só esse. O PT, novamente, ousou, quer o poder para si novamente. Só que terá a resposta. Então, não foi um erro propriamente dito. Foi o PT que mostrou as asinhas. Agora, acredito no que estou dizendo a vocês agora. Doutor, que nada, é tudo farinha do mesmo saco. Eles vão aí soltar uns emendões aí, Lula vai soltar uns emendões, os caras vão voltar no Jorge Messias. Não. Porque se você tem poder, você tem acesso ao cofre. O Centrão agora está se sentindo ameaçado, porque Lula quer o poder, que é a chave do cofre. E o Centrão também quer o poder, porque quer a chave do cofre. Não basta os emendões. Eles vão... Jorge Messias não será ministro do STF. Depois você vai me dizer, doutor, o senhor tinha razão. Não será ministro do STF. Bom, rapidamente, eu fiz análise. Bom, está aqui. Pleno.news. Lula indica Jorge Messias para a vaga deixada por Barroso no STF. O presidente oficializou a escolha do indicado nessa quinta-feira. Já está no Diário Oficial. Jorge Messias agradece a Lula por indicação e promete dedicação. Claro, é um carteiro. Claro que ele vai se dedicar. É claro. Esse cara não tem público notório, saber jurídico. É nojento um cenário de um judiciário, de um acordo judiciário com um sujeito desse à frente. É horroroso isso. Bom, nós vamos avaliar amanhã de novo os detalhes da briga que Lula está comprando com o Senado Federal. E aí, encarnado na pessoa do presidente do Senado, o gordinho do Centrão, o gordolumbre. Agora, há uma matéria, inclusive, aqui da Revista Oeste, que mais ou menos pensa como o que eu acabei de dizer. Olha, nomeação de Messias pode reafirmar a influência petista no STF. Pois é. Agora, a OAB, olha aqui, a OAB elogia a indicação de Messias para o STF. E aí sai com a frase, disse assim a OAB, significado especial. Por que é significado especial, OAB? Próximo vídeo que falaremos ainda sobre isso, porque isso vai dar muito pano para manga. Nós vamos ver que diabo é isso de significado especial. Agora, vergonha da vergonha? Vergonha da vergonha é isso daqui, olha. Pare bem. Vocês sabem, o André Mendonça foi indicado por Bolsonaro. O pessoal chama ele de um mudinho, né? O mudinho. André Mendonça sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. E aí ele não só poderia, se tivesse apenas o André Mendonça, ministro do STF, indicado por Bolsonaro, se tivesse apenas parabenizado o Jorge Messias, ainda ia, né? Mas o André Mendonça se colocou à disposição para influenciar senadores a aceitarem e aprovarem o nome do Messias. Eu não entendi isso. O que é isto, André Mendonça? O que é isto? É um lobista agora? O que? Não entendi. Você não está entendendo? Ah, não, é porque ele é evangélico. Então, todo mundo sabe que o Messias é um falso evangélico. Se você, que é pastor presbiteriano, quase não sabe a palavra, se você está nessa de que
você vai influenciar, buscar influenciar senadores para aprovar já porque é evangélico, você também é um falso evangélico. Um evangélico de minha pataca. É um evangélico da patota. Só tem gente indigna nesse país, meus amigos. Olha aqui, olha na literalidade o que disse esse sujeito, André Mendonça. Parabenizo o ministro Messias. Eu, pelo menos, espero que ele esteja se referindo ao ministro, porque o tal do Messias é ministro da AGU, né? Pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Nem você preenche os requisitos constitucionais, Mendonça, porque você também não tem público notório saber jurídico. Como é que você está se arvorando? Quem vai? Os senadores. E você, olha como o Brasil é, gente. Há 3 dias o Mendonça estava criticando o ativismo judicial de seus colegas, ou seja, o Mendonça há 3 dias criticava os seus colegas do STF por ficar influenciando e querendo mandar na cabeça dos parlamentares. Agora ele está buscando também se intrometer na cabeça dos parlamentares, quando ele está dizendo que o Messias tem os requisitos constitucionais. Cala a boca. O magistrado tem que ficar quieto nos autos. Você está abrindo a boca para tentar já influenciar os parlamentares. Olha a hipocrisia desse sujeito. Falso evangélico, porque senão não estava fazendo aí essas lorotas. E mais, ele foi além, cumprimentou Lula, o Mendonça. Assim também cumprimenta o presidente da República por sua indicação. E aí vem a pior parte, que mostra que Mendonça não é flor que se cheire. Messias terá todo o meu apoio, chamou de Messias, hein? É próximo. Quem é próximo? Quem é próximo de Messias, o carteiro da Dilma, não vale nada. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Você também é uma farsa, Mendonça. Meus amigos, deixem seu like. Corram. E façam o quê? Deixe seu like, reinscreva-se, porque estão retirando as inscrições de vocês. É muito importante isso. Não espere as notificações, meus amigos. Eles não estão notificando dos vídeos. Entre aqui várias vezes ao dia. Sempre haverá um vídeo novo, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Deixem comentários educados. É muito importante que vocês comentem. Compartilhem. Um outro está dizendo que o botão de compartilhar não está funcionando. Tente mais de uma vez. É hora de você se tornar membro deste canal também. Veja, mostre que você chegou até o final desse vídeo. Foi até um pouquinho longo, mas foi necessário. Mostre. Veja, se vocês estão me perguntando a todo tempo, doutor, por que o YouTube está lhe segurando com os mesmos 346 mil inscritos há um mês? Talvez eles achem que o nosso canal aqui é útil e eles não gostem de que a população tenha contato com raciocínios úteis. Então vocês precisam me ajudar. Se você chegou até o final desse vídeo, coloque aí, rumo aos 500k. Nada nos impedirá. Coloque aí, rumo aos 500k. Rumo aos 500k. E interajam mais com os vídeos. Não desistam do canal, não.